Então, meus amigos, bom dia. Antes de mais nada, eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo normalmente. É isso, Eli? O som tá legal? Queria só que vocês confirmassem, tá? Ah, perfeito. Bom, então, uma grande alegria estarmos novamente aqui, né, para algumas reflexões. E nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem. Depois, né, cantaremos uma música, como a prece inicial vai ser cantada. Tá? Então, a mensagem que nós temos aqui é de Emmanuel, do livro Recanto de Paz, Psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a ver sem malícias, a falar sem ferir, a semear o bem sem pensar nos resultados, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, essa era a nossa mensagem, né? Antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos ver aqui uma música. Aí eu queria que vocês dissessem, né, se está saindo o som normalmente. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação,
de todo mal. O som saiu legal, minha gente? Bom, então, vamos ao nosso assunto de hoje. É um assunto muito, mas muito importante mesmo. E que nos faz refletir, né, sobre uma série de questões. Ele se encontra, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens, né, 7 e 8. E o título é Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E quando nós falamos, ainda hoje, né, quando falamos na palavra morte, ainda ficam muitas reticências. Reticências no sentido de que nós fomos ensinados a temer a morte. Então, quem veio nos esclarecer a respeito disso foi exatamente a doutrina espírita, explicar sobre a vida, né, além túmulo. Mas mesmo assim, ainda existe alguns resquícios, né, daquilo que nos foi ensinado, mas que com o passar do tempo, né, a gente vai começando a modificar, né, essa postura, porque é exatamente o conhecimento que nos traz o esclarecimento devido para que nós possamos compreender, né, todas as manifestações, tudo que existe à nossa volta, até onde nos for permitido, é claro, porque, afinal de contas, nós habitamos um orbe ainda muito inferior. Então, até a linguagem da espiritualidade, para a gente, muitas vezes soa de forma complicada. Por isso é que o Evangelho vem esclarecer sobre essa chamada moral estranha, né? O que nós vamos fazer é exatamente refletir um pouco sobre isso, né? Deixar os mortos, enterrar os mortos. Isso foi exatamente dito por Cristo. É uma pessoa que queria segui-lo, e ele disse, mas primeiro deixa enterrar o meu pai, sepultá-lo. E ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Então isso provocou uma estranheza muito grande. Se até hoje isso soa como uma espécie de desconforto aos nossos olhos e ouvidos, porque de pronto a gente começa a se perguntar, mas como? Como é que Jesus, na sua bondade, né, ele veio fazer essa colocação, né? E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Primeiramente, é necessário que a gente compreenda o sentido da palavra estranho, né? Estranho para nós é tudo aquilo que nós consideramos fora do comum, aquilo que não está naquele momento fazendo parte do nosso cotidiano. De certa forma, nós até colocamos coisas estranhas como anormais, né? E nós achamos diferente tudo aquilo que não faz parte da escala de valores que nos foi ensinado pelos nossos pais, né? Pelo grupo social que eu frequento. Então, um costume pode ser estranho, né? Misterioso, né? Também pode ser estranho, enigmático. Então, estranho possui esse sentido. E, associado à palavra moral, nós podemos colocar que se trata desse conjunto sistemático de normas que vão e que tem nos orientado com exatamente a intenção de realizar alguma coisa. Então, uma série de normas, né, de normas de conduta são organizados, estruturados, exatamente repassados para nós
para que a gente conviva naquela sociedade seguindo aquelas regras, né? Então, antes de prosseguir, era interessante que a gente visse o sentido da palavra estranho e a palavra moral. E o que é que significa isso? Ora, aí nós temos o problema, né, do significado das palavras. Em todas as sociedades, durante a história do mundo, né, desde que o homem apareceu na Terra, nós somos seres extremamente contraditórios. Certo? É do nosso eu, é da nossa essência. Isso é ruim? Até certo ponto, não. Na medida em que a gente utiliza avaliar, né, na medida em que nós vamos avaliando alguns costumes e percebemos que eles não se adequam mais àquele momento X, é hora de mudar, mas com um novo. Que tipo de novo? Coerente, lógico, racional. Não é qualquer novo. Então, essas contradições existem, são motivos de debates, né? São motivos de diferentes interpretações, e foi o que aconteceu durante muito tempo, né? Até que a doutrina espírita veio explicar essa moral estranha, mais precisamente essa que fala, né, deixar os mortos que enterrem seus mortos. Então, a discussão acontece, né? Nós adquirimos esse hábito, né, de estruturar uma terminologia que consideramos como correta, né, e nem sempre um grupo está propenso, né, a compreender que houve um momento X, aquilo que servia para um determinado momento, evoluiu. É necessário que o progresso venha. Quando nós falamos de progresso, nós temos o aspecto do progresso material, mas importa muito mais o progresso espiritual. Tá? Então, diante disso, o que é que nós podemos colocar sobre o significado, né, de palavras? Como é que nós podemos compreender isso? Veja só, o que foi que Jesus nos disse? Ele nada escreveu, nós sabemos, né? Quando ele falava em aramaico, e os evangelhos foram escritos em grego. E os evangelistas escreveram após a sua morte. E o evangelho considerado mais antigo é atribuído a Marcos, né? Isso por volta de 70 depois de Cristo, né? E nós vamos ter a presença do Novo Testamento a partir de Jesus, não é? Das palavras de Jesus, porque o judaísmo, durante um bom tempo e até hoje, né, a gente pode dizer que não aceitou essa boa nova. Como é que o filho de um carpinteiro traria novos costumes? Aquilo ali estava errado. Nós podemos ver isso até a história de Saulo, né? Naquele livro Paulo e Estevão, mostra isso bem direitinho até ele se converter, né? Bom, uma outra coisa também que pode tolher o verdadeiro significado das palavras chama-se tradução. À medida que as traduções vão sendo passadas, né, elas podem... E, gente, isso é uma coisa considerada natural. Porque, digamos que uma pessoa versada em aramaico, outra em grego, outra em alemão, né, outra em inglês, chegar ao português, algumas coisas, né, já foram adequadas até ao universo. Não, mas quem traduz tem que ser imparcial. Sim, mas nem sempre se consegue. Tá? Algumas palavras, elas possuem várias significações, né? Possuem muitos significados. E também, lá em Marcos, né, a gente vai observar com detalhes que aconteceram acréscimos posteriores. Né? Uma mesma palavra, ela pode ter diferentes significados
E isso pode perfeitamente, né, fazer com que o sentido se perca, né, o real sentido, tá? Nós já falamos que Jesus não deixou nada escrito. Então, na medida em que tudo aquilo, né, foi sendo divulgado, o que vai ocorrer? As traduções diferenciadas. Então, os detratores do Espiritismo, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado, os detratores vão dizer, vão utilizar esses argumentos exatamente para contestar o Espiritismo. Então, mas que sentido faz, então, o mestre de vocês, o mestre Jesus, fazer essa colocação, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. Então, a gente não tem direito de reverenciá-los no último instante? Então, surge margem, né, para essas especulações, infelizmente. Por isso, é que a gente vai observar que a espiritualidade superior, essas vozes do alto que estiveram aqui, elas vão, na medida em que se faz necessário, elas vão se adaptando à nossa linguagem extremamente limitada. A linguagem humana possui palavras, no Livro dos Espíritos, quando Kardec fazia os seus questionamentos, a gente vai observar, né, que dessas questões surgem vários debates por conta disso, né, porque a nossa linguagem é muito limitada, é muito pobre. Então ainda não temos palavras suficientes para compreender. E foi o que aconteceu. Nós vamos ver isso com detalhe. Foi o que aconteceu com essa afirmação, né, que é considerada como uma moral estranha, quando ele afirmou, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. Então, durante muito tempo, isso foi visto como um absurdo, né? Por quê? Porque o nosso grau de adiantamento, na época em que foi colocado isso, era diminuto. Ora, se hoje nós ainda temos, infelizmente, não é, essas máculas que nos impedem, né, de vermos a verdade, de fato, que foi colocada pelo nosso Mestre Jesus, imagine naquela época. O pessoal ficou assombrado, de fato, né? Então, por que esse comportamento? Né? Esse comportamento de dúvidas. Os profetas, antes, né, de Jesus vir até aqui, eles se referiam ao mal, né, utilizando palavras bastante fortes, enérgicas. E para quê? Para despertar nos homens imersos na ilusão dos sentidos e da materialidade. Nós temos o exemplo dos 10 mandamentos e que Moisés foi obrigado a colocar, né, uma lei civil, usando essas palavras fortes e enérgicas para que o povo se comportasse. A verdade era essa. Temesse alguma coisa. Quando Jesus traz para nós, não algo diferente, não mais a ideia de olho por olho, dente por dente, não mais a ideia dessa ilusão dos sentidos, a ilusão da materialidade. Aí, bem que nós começamos a sentir, a perceber aquilo que ele quis colocar com a afirmação, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. Mas por quê? Porque quando ele utiliza essa linguagem, ele está se referindo ao nosso caráter material, voltado totalmente para o material. Né? E muitas vezes, quando se sepultava, e até hoje, né? Muitas vezes a gente vê exemplos, né, de pessoas ou de famílias, né, sem querer julgar os nossos irmãos, é claro,
que passam a vida inteira sem considerar a mãe, o pai, o irmão e assim por diante, mas na hora do sepultamento fazem questão, nós fazemos questão de pegar, né, o caixão mais luxuoso, como uma homenagem, né? Aquilo é uma homenagem póstuma, sim, porém importa a homenagem enquanto a pessoa está de fato em nosso meio. Então, Jesus chamou a atenção, né? Não era necessário mais usar aquelas palavras fortes e enérgicas. E sim, percebeu o quanto enveredar por caminhos onde os sentidos prevalecem, onde a materialidade prevalece, né? Esse caminho não serve. Ele é apenas uma escola, onde nós vamos observar que estamos mergulhados no pântano das ilusões e que essas ilusões, com o passar do tempo, perdem totalmente o sentido para nós e nos sentimos vazios e nos perguntamos por quê e vamos buscar algo. E a doutrina espírita traz exatamente, né, essas evidências, esses esclarecimentos. Podemos referenciar os mortos, sim. Mas quando Jesus se referiu a isso, era no sentido de não se ligar totalmente à questão, né, material. E ele vai dizer assim, que, de certa forma, né, apesar dos detratores terem colocado essas palavras do Evangelho como coisas absurdas, a doutrina vem esclarecer que não se trata de uma censura. Ele não censurou aquele rapaz por ele considerar um dever para com o pai, né? Então, nós podemos colocar assim, essas palavras não exprimem censura àquele que considera um dever de piedade filial enterrar o seu pai. Por quê? Aí está inserido um sentido muito mais profundo, um sentido espiritual. E nós vamos ver como é que isso, né, se posiciona. Olha, quando nós nos referimos a deixar os mortos, o cuidar de enterrar os seus mortos, ele não censurava, como nós colocamos. Na realidade, ali, Cristo fez um convite. Um convite àquele jovem, vamos nos colocar no lugar do jovem, àquele jovem para cuidar dos interesses da vida futura. E a vida futura é a vida espiritual. Não aquela vida de mera contemplação. Então, agora vou seguir Jesus, então não quero saber mais nada do mundo material, então vou ficar aqui em oração. E o trabalho? Nesse sentido, fica onde, né? Então, quando ele fala da vida futura, ele está anunciando o reino de Deus, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Quando ele ensina ele: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. E naquela época, isso ainda era incompreensível, né? Entender essa colocação de Jesus ficava meio enevoado em nossas mentes, porque nós estávamos lá, chegamos até aqui, mas ainda, muitas vezes, nós duvidamos. Sabemos que existe uma pátria espiritual, que de lá a gente veio para uma lição, encarnamos aqui na Terra, mas aquele projeto que nós elaboramos no plano espiritual e que acertamos que iríamos fazer e cumprir para poder começar a atingir outros patamares, quando a gente chega aqui, a gente esquece totalmente, né?
Então, não, fica a coisa do instinto, das intuições. Nós temos um anjo da guarda para nos intuir sobre a estrada a seguir, mas a gente sempre está saindo pela tangente. Não, daqui a pouco eu vejo como é que eu faço isso. E passamos a mergulhar cada vez mais nesse mundo de ilusões, esquecendo que a pátria espiritual é a pátria verdadeira. Então, Jesus, ao fazer essa afirmação, ele nos trouxe uma doutrina de compreensão, né? Uma doutrina de compreensão e, sobretudo, de bondade, ternura, compaixão. E, nesse sentido, ela não pode ser comparada a nenhum tipo de atitude agressiva, interna ou externa, tanto sendo ostensiva ou disfarçada, né? Então, nós temos aí essa estranha moral. Por que foi considerado estranho? Porque era diferente de tudo que existia, de tudo que naquela época nós professávamos, né? Nós, dentro da nossa agressividade, os nossos instintos falavam mais alto, né? E aí não queríamos, como até hoje, ainda não conseguimos, né, contrariar e andar por outros caminhos, porque existem em nós resquícios, não apenas resquícios, mas algo muito forte aqui em nós, que são as convicções, né, prevalecentes. Então nós vamos deixando seguidamente essas convicções, né, inodoarem, né, as nossas referências. Elas vão maculando as nossas referências, porque preferimos, de fato, né, enveredar por esses caminhos. Sueli, eu estou sem horas aqui, me diga aí quanto tempo eu ainda tenho. Bom, ainda dando continuidade a compreender, né, o significado de deixar os mortos enterrar seus mortos, né? O que Jesus também quer dizer com isso? Que quando alguém se afasta de nós pela morte, né, através da morte, o que é mais importante é guardarmos o respeito e a saudade, né? E estamos começando, agora que nós estamos começando a conviver de uma forma relativamente pacífica com essa ideia, né? Porque em alguns interiores, né, desses, no sertão e tudo, ainda existem aquelas mulheres que são contratadas para chorar durante o enterro, que são as chamadas carpideiras, porque aquele é um momento de lamento, né? Por quê? Porque a gente não tinha essa ideia. O que devemos manter é a saudade e, sobretudo, respeito. E ter, de fato, a ideia de que aquele espírito que se foi retornou à sua verdadeira pátria espiritual e que um dia nós vamos, né, encontrá-lo. Então ela está me dizendo que já são 9h30, tá bom? E nós vamos só Sueli, dá tempo fazer a prece cantada, como você pediu? Diga sim ou não.
Kelly. Bom, nós temos Ah, tá. Então eu vou... Gente, nós vamos encerrar, né, nossa pequena explanação com uma música que vai ser a nossa prece cantada, né? É uma Ave Maria, tá bom? Então, vamos encerrar com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. Amém. Agora e na hora do desenlace. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. Amém. Agora e na hora do desenlace. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus, Ele é a luz. Bom, gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, desejar a todos um bom dia, muita paz e muita luz para todos nós. Muito obrigada.